Então, eu queria só fazer uma apresentação insistindo em dois eixos, né? Acho que um eixo mais sócio-histórico e um eixo psicológico, né? Desse tipo de fenômeno, do tipo de violência que agora é parte constitutiva da nossa esfera política, né? Acho que é claro que a nossa situação, ela lembra de uma maneira muito evidente uma colocação que vocês podem encontrar na dialética do esclarecimento, onde o Adorno e o Horkheimer vão dizer mais ou menos o seguinte: tem certas situações históricas onde é muito estúpido ser inteligente, né? Porque eles falam bem, o nazismo, quando estava em ascensão, eles sempre encontravam pessoas que davam descrições muito precisas sobre a impossibilidade de algo como o nazismo ocorrer. O interesse dos cervejeiros bávaros não batia com o interesse dos outros, de outros grupos econômicos e tal. E no final das contas, tudo era muito claro como o dia, né? E ninguém queria ver, né? Eu começaria dizendo isso porque é muito claro que nós temos um golpe militar em marcha, né? Como ele vai se dar, em que nível ele vai se dar, de que maneira ele vai se dar, isso é imprevisto. Imprevisto, inclusive, para os próprios atores que estão dentro desse processo. Mas que é muito óbvio que não há outra saída dentro de uma certa lógica, a não ser uma intervenção autoritária dentro do cenário brasileiro, isso é muito claro, né? Eu queria um pouco fazer um apanhado para tentar dar uma hipótese de como nós chegamos até aqui, né? Porque é muito evidente também que nós tivemos uma escolha a respeito do que seria a pós-ditadura, né, a saída da ditadura militar. E essa escolha foi uma catástrofe. Ela foi completamente catastrófica, né? Quer dizer, a nova república, ela foi um sistema de pactos e de conciliações que baseava-se basicamente na absorção de setores fundamentais da política da ditadura dentro dos consórcios de governo. Isso foi, bem, os dois verdadeiros governos da Nova República, o governo Fernando Henrique e o governo Lula, não se diferenciaram dentro desse espectro. Ou seja, a nossa Constituição de 88, por exemplo, é uma Constituição onde o setor militar chegou com 28 propostas fechadas para a Constituição, né? Inclusive a proposta que definia qual era a função das Forças Armadas, que em qualquer situação normal seria simplesmente defesa externa de fronteiras, né, e da segurança do país, e nunca garantidores da ordem, né, tal como eles apareceram agora no artigo 142, né, que vai ser utilizado e que é constitucionalmente utilizado para dar um viés constitucionalista a uma intervenção militar mais brutal, né? Então vejam, dentro desse horizonte, era claro que esse sistema de pactos, ele parecia um arranjo político astuto, né? E se vocês pensarem de uma maneira um pouco global, a gente vai ver que um dos resultados desse sistema de pactos da Nova República foi o fato do Brasil não ter sido um laboratório neoliberal, né? Do ponto de vista neoliberal, certo? Embora, claro que nós sabemos que nós tivemos levas e levas de ajustes neoliberal, mas esses foram ajustes muito menores do que ocorreram em vários outros países. Porque vejam que situação nós temos hoje em 2018. Nós estamos falando de uma economia que dos 4 principais bancos, 2 são estatais. Que das 4 principais empresas, 2 são estatais. Que tem um sistema de universidades federal de 57 universidades que são completamente gratuitas. E é bom que ninguém saiba, praticamente o Brasil é o último país onde as universidades são completamente gratuitas, né? Quer dizer, em qualquer outro país, França, Alemanha, Inglaterra, a França e a Alemanha têm anuidade, né? Quer dizer, a Inglaterra tem uma taxa a universidade é pública, mas ela tem uma taxa que varia entre 14 mil libras por ano, certo? Quer dizer, o Brasil ele é um dos pouquíssimos países das 10 maiores economias que tem um sistema público, universal e gratuito de saúde. Por mais que ele tenha problemas, ele é um sistema que cobre 206 milhões de pessoas em uma área de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Não há nenhum país, a não ser a China, que oferece isso para a sua população. Não há mais nenhum. Então, ou seja, é sempre bom a gente lembrar que, do ponto de vista dos ajustes neoliberais, o Brasil é um tipo de aberração. E isso foi resultado um pouco da Nova República. A Nova República era um sistema de freios duplo. Quer dizer, você não teria grandes transformações sociais, então os processos de concentração de renda permaneceram, certo? Quer dizer, mesmo nos momentos onde o índice Gini caiu, né, que foi até 2013, ele caiu, na verdade, ele chegou no mesmo nível de desigualdade de 1960 no Brasil. Então todo o esforço do lulismo
certo? Foi simplesmente para colocar o Brasil no mesmo nível de desigualdade que nós estávamos em 1960. Então, é claro, você não teve grandes transformações sociais, mas também você não teve grandes regressões. Certo? As regressões brutais, certo? Elas não ocorreram. Então, o que acontece? Ficou evidente para o setor da elite brasileira de que a única possibilidade de um choque neoliberal seria fora do sistema de acordos da Nova República, fora do sistema de pactos da Nova República. E esse sistema de pactos, ele ruiu em 2013. Era muito claro, desde 2013, quer dizer, nós temos aí 4 anos, onde o país ele não tem mais nenhuma orientação política clara, né? Por que ele ruiu em 2013? Porque 2013 foi o primeiro momento onde ficou muito evidente que parcelas significativas da população, certo, estavam num nível de frustração relativa brutal. Né? Se nós lembrarmos desse conceito do Alexis de Tocqueville, de frustração relativa, ou seja, uma frustração em relação àquilo que eu poderia alcançar, quer dizer, digamos que o saldo da experiência Lula foi, entre outras coisas, criar um nível de expectativa, porque você teve ascensão social, 42 milhões de pessoas entraram no elevador de ascensão social, você teve 50% de ganhos no salário mínimo, certo? 50% real de ganhos reais do salário mínimo. Quer dizer, isso, de uma certa maneira, criou uma situação na qual, lembrem que o que nos diziam em 2012 e 2013, e não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que o Brasil seria a 5ª economia do mundo hoje, agora, em 2018. Isso era uma análise do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Isso não era uma análise do governo brasileiro, simplesmente. Certo? Que era um país que teria, graças à Copa do Mundo, graças às Olimpíadas, um repaginamento de todas as suas cidades, toda a infraestrutura das suas cidades. Certo? Só que em 2013 ficou evidente que isso não ocorreria. Que o Brasil tinha chegado num teto, que não tinha como continuar esse processo. Né? E dentro desse horizonte, você teve um tipo de desidentificação popular com o governo e com o horizonte político do Brasil, que era o horizonte de conciliação da Nova República, que deixou muito claro que o próximo passo seria em direção à radicalização política. Esse seria o próximo passo. Só que quem deu esse próximo passo foi a direita, não foi a esquerda. Né? Então, o que fez a direita? Ela se descolou do seu consórcio conservador, que era um consórcio operado pelo PSDB, que era um consórcio de transformistas, no sentido gramsciano do termo. Quer dizer, veja, a gente sabe muito bem, o PSDB ele não nasceu do horizonte conservador. Certo? José Serra, Fernando Henrique, todos eles não nasceram do horizonte conservador, eles foram cooptados. Certo? E por serem cooptados, eles nunca foram a expressão mais bem acabada do conservadorismo nacional. O conservadorismo nacional teve que ficar como célula dormente no interior desses consórcios, à espera, de uma certa maneira, de algo como esse horizonte possível de radicalização. Né? Que ocorreu. Certo? Então, mas ocorreu de que forma? Bem, do lado da direita, você teve um abandono do PSDB. E essa eleição de 2018, ela vai ser, entre outras coisas, a eleição na qual o PSDB vai desaparecer do espectro. Vai praticamente desaparecer. Eles não vão conseguir fazer o presidente, é muito provável que eles não consigam fazer o governador de São Paulo, talvez eles consigam fazer o governador de Minas Gerais, é a única coisa. E a bancada deve diminuir. A bancada deve diminuir. Porque eles já não têm mais função dentro desse horizonte. Essa função de dar um rosto mais humano para o pensamento conservador nacional, né, desaparece. E com isso desaparece o seu principal ator. Criando uma situação muito parecida com o que aconteceu, por exemplo, no cenário europeu. Né, onde você teve uma direita que se descola, uma de extrema-direita que se descola em vários momentos, certo? De vários setores da direita tradicional e vai ganhando força, obrigando a direita tradicional a se reconstituir de uma maneira ou de outra. Só que aí tem um elemento, que é o elemento complexificador da situação nacional, e eu acho que é um elemento um pouco explosivo. Por que a extrema-direita europeia bateu num teto? Porque ela era antiliberal. Porque ela nunca foi uma direita neoliberal ou muito menos ultraliberal. Né? E depois de 2008, a extrema-direita europeia percebeu que ela deveria fazer um modelo de
proposição político-econômica que a sua forma, bem, tinha raízes na história da extrema-direita europeia desde o fascismo, certo? Que era absorver, certo, pautas populares dentro de uma política econômica, fazer discurso. Quem faz discurso contra banco, contra tecnocracia na Europa, em larga medida, pelo menos um dos setores, é a extrema-direita. Quem faz discursos de crítica à desigualdade, por exemplo, isso aconteceu muito claramente na extrema-direita francesa, que ao trocar de liderança, criou um discurso muito mais econômico do que antes, onde as pautas culturais elas se alinham agora a um eixo econômico muito claro, certo? Um eixo de economia popular. Então você tem uma direita antiliberal. Essa foi, de uma certa forma, a consolidação, mas também o seu limite. Porque isso fez com que todos os setores fundamentais do neoliberalismo, ou seja, a imprensa, a política tradicional, o sistema financeiro, o empresariado, nunca se aliasse à extrema-direita de maneira explícita. Então, tentando organizar um outro espaço para esse liberalismo. Isso tem, por exemplo, o modelo francês, onde esse outro espaço do neoliberalismo criou uma espécie de neoliberalismo brutal nas suas ações, como sempre, certo? Com níveis de violência absolutamente explícitos, mas com um discurso humano. Um sujeito que era, né, assistente de filosofia, né, fez DOA em filosofia com Balibar, né, né, e é muito engraçado, depois perguntar para o Balibar o que ele achava, o Balibar falou, não, nem lembro desse jeito. Nem lembro que ele era meu aluno. Mas, de toda forma, o horizonte era muito explícito, de reacomodação. Só que o que acontece no caso brasileiro? O Brasil retoma uma certa tradição latino-americana, que é uma tradição que foi tentada inicialmente no Chile do Pinochet, que é uma extrema-direita hiperneoliberal, que é o modelo do Pinochet do final dos anos 70. Certo? Ou seja, que é uma extrema-direita que, por não poder colocar em circulação o discurso econômico, porque, afinal de contas, é fantástico, por exemplo, nós temos um candidato que tem 26% de votos, e eu tenho certeza que os 26% dos seus eleitores não sabem qual é o programa econômico do candidato, ou o que significa o programa econômico do candidato, certo? Porque você tem essas generalidades do tipo, não, vou privatizar tudo. Né? Ou seja, não tem uma análise de impacto do que significa privatizar cada setor, o que se ganha, o que se perde. Certo? Porque, afinal de contas, quer dizer, não tem uma organização mínima de um projeto que nunca foi implementado em nenhum país do mundo. Não tem nenhum país do mundo que procurou privatizar tudo. Certo? Então, ou seja, é óbvio que, na verdade, é um discurso de dessolidarização social, nada mais do que isso. Ou seja, um discurso no qual a solidariedade social ela é eliminada de uma maneira brutal, porque o ator da solidariedade social no Brasil é o Estado, mas o Estado é corrupto, certo? Então de nada adianta tentar reconstituir melhor uma situação de atomismo geral, certo? Na qual, afinal de contas, pelo menos ninguém tira o teu dinheiro. Já porque não tem mais imposição, não tem mais sistema de imposto, então pelo menos é cada um por si. Não é mais todos contra o Estado. Então, bem, é claro que dentro desse horizonte, o que acontece? Você cria uma direita, que é uma extrema-direita, que ao mesmo tempo ela é ultraliberal e tem todos os seus discursos pautados nessas questões que a Esther levantou, ou seja, de uma mobilização contínua de uma espécie de conflito contínuo com os setores mais vulneráveis da sociedade, certo? Mas um tipo de conflito que é muito engraçado, porque ele é típico de um certo modelo de circulação de discurso próprio do fascismo, mas não no seu sentido autoritário, no seu sentido irônico. Né? Por exemplo, Adorno tem um texto sobre ideologia, né, onde ele vai insistir sobre o que era a especificidade do discurso fascista. Uma especificidade era ninguém acreditava no discurso, ninguém levava a sério. E era exatamente porque ninguém levava a sério é que o discurso podia circular. Ele tinha um lado cômico, ainda mais o fascismo italiano. Certo? Exatamente, e não é por outra razão, todas as figuras autoritárias que apareceram nesses últimos 15 anos são cômicas. Berlusconi, Trump, Sarkozy, certo? Todos têm esse traço. São uma espécie
hã? Os palhaços. Exato. O BP da Itália, que já é palhaço mesmo, já por profissão, né? E o Bolsonaro, quer dizer, todos eles têm esse traço em comum. Que esse traço significa o quê? Seria insuportável ter que se mobilizar levando a sério o discurso. Então, é muito mais fácil você falar, não, mas veja, isso é só discurso. Isso é só uma brincadeira. Né? Isso não é sério. Ninguém vai fazer, de fato, isso dessa forma. Certo? Ou seja, dessa maneira, você pode, entre outras coisas, criar um modelo que foi o modelo mesmo da ditadura brasileira. Ou seja, que é um discurso que sempre foi... O Brasil era um país que assinava tratados de direitos humanos, todos foram assinados na ditadura militar, enquanto ele torturava. E negava que existia tortura. E negava que existia tortura até hoje. Né? E diz que até hoje nunca existiu tortura, porque ninguém foi preso. Então você pode criar esse jogo de aparência, que é o elemento fundamental para que a situação ela se sustente. Então veja, você tem uma situação interessante aqui, numa posição na qual os discursos iam se radicalizar, porque é sempre bom a gente se perguntar, quando você tem uma extrema-direita ascensão, onde a esquerda traiu. Porque não tem uma extrema-direita que cresça lá onde uma esquerda não trai o seu destino. Certo? É sempre esta questão. E onde nós erramos nesse ponto. Certo? Porque era fato, desde 2013, o discurso da esquerda deveria ser um discurso de radicalização. Porque era a única condição para você criar um sistema de balança. Certo? E não foi isto que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Nós saímos à luta sendo aqueles que defendiam os direitos. Ou seja, nós criamos uma esquerda legalista. Que foi assim, que é um dado muito interessante. Enquanto a direita era uma direita de ruptura, que falava muito isso, nós não queremos nada disso, e dane-se as leis, certo? Porque afinal de contas nós estamos querendo combater a corrupção do Estado, as leis elas foram feitas para isso, então, porque as leis, que as leis sejam então superadas. Vejam, um discurso, desculpa, esse era um discurso, sempre foi um discurso da esquerda. Você sempre teve essa posição antilegalista. Não, mas o que é o sistema jurídico? O que são as leis? Por que elas foram feitas? Para quem elas foram feitas? Em que condição elas foram feitas? Então nós vivemos durante anos, quer dizer, a esquerda mesmo falando, pô, mas isso juridicamente é incorreto. Mas como assim, juridicamente? Quem achou? Quer dizer, vamos entrar com recurso. Assim, vocês vão entrar com recurso. Muito interessante. Claro, vocês entram com recurso. Vamos lá, tentar ver o que vai dar com recurso. Certo? Ou seja, era óbvio que nós tínhamos perdido um horizonte que é de promessa de transformação, que a direita absorveu. Então essa posição antipolítica da direita, essa posição antipolítica da esquerda foi inventada pela esquerda. Essa era a nossa posição. Nós sempre fomos antipolíticos no sentido da política tal como ela funcionou até hoje. Como ela funciona dentro do seu processo de legalidade normal. Nós sempre falamos, isso não é política. Tem algo fora disso. E, no entanto, nós perdemos essa radicalidade. E essa radicalidade está hoje do outro lado. Então, eu diria, este elemento é um elemento decisivo de reconfiguração das forças políticas. Né? Porque aí eu queria fazer só um parêntese, que é o seguinte, nós conhecemos um discurso, que é mais ou menos o discurso que nós vemos em várias partes do mundo, de uma ascensão da extrema-direita. Então a gente vê na Inglaterra no Brexit, né, nos Estados Unidos com o Trump, né, na França, na Alemanha, na Itália, que agora tem um governo fascista, né, e por aí vai. Né. Agora vejam que coisa interessante, esse discurso conta metade da história. Porque lá onde a esquerda se reconfigurou e conseguiu retomar a radicalidade do seu discurso, não é exatamente isso que ocorre. Ocorre um sistema de balanças. Na Inglaterra com o Brexit, a Inglaterra hoje tem um partido trabalhista mais radical da sua história. Um partido trabalhista cujo programa em vários pontos é mais radical do que o programa do PSOL, diga-se de passagem. O que é um dado bastante significativo, mas é fato. Vejam um programa, leiam um programa, leiam o que eles falam sobre, por exemplo, sobre a reforma do sistema financeiro. Certo? Sobre as taxações do sistema financeiro, sobre a limitação do sistema financeiro. Desde o Oliver Cromwell não tem um programa tão radical na Inglaterra, ou seja, desde 1640 e pouco. Né? Ou seja, o caso norte-americano, segundo as pesquisas do Gallup, quem é o político
mais popular dos Estados Unidos hoje. É um político que se diz socialista. Num país até onde ontem, socialismo era a pior palavra que você podia fazer circular, que é o Bernie Sanders. Veja o caso da eleição francesa, certo? Você teve 20% dos votos da extrema-direita. Você teve 20%, 19,5% dos votos de uma esquerda muito mais radical do que foi o Partido Socialista até hoje. Juntando, os dois dão 40%. Veja o caso da Holanda. Teve uma eleição para o parlamento holandês. Durante semanas e semanas, a gente via a imprensa mundial falando da ascensão, da irresistível ascensão conservadora. Final, o resultado das eleições, você teve o Partido Ecologista Radical, que foi o partido que mais cresceu. Mais cresceu. Ou seja, veja o caso espanhol, onde por mais que Podemos possa lá ter suas questões, ele conseguiu se consolidar como uma força de mais ou menos 20% dos votos, remodelando completamente a balança. Certo? Onde teve essa radicalização, a esquerda se recolocou. Ela se recolocou. Né? E ela conseguiu veicular mais claramente qual era a sua função dentro desse espectro. Então, eu digo isso simplesmente para dizer, é óbvio que nós temos uma situação na qual, vejam, há um golpe em marcha. Por que há um golpe em marcha? Porque este programa neoliberal, tal como ele foi abraçado, ele só pode ser implementado no Brasil a bala. Não tem outra saída. Ele nunca vai ganhar uma eleição. Como nunca ganhou uma eleição. É claro que você tem os atores, como o Ricardo levantou, você tem os atores da ditadura militar, que pela primeira vez desde o fim da ditadura, acreditam que podem governar diretamente, sem mais mediações. E é muito interessante, são 5 atores mesmo. O agronegócio, as igrejas conservadoras, a imprensa conservadora, as forças armadas e o empresariado, o empresariado nacional, junto com o seu setor financeiro, hoje, né, que é muito mais importante. Esses 5 atores juntos, eles deram um golpe. Foram esses que deram um golpe civil-militar. Então são esses que hoje estão em volta da candidatura Bolsonaro. Né? Esses que mostraram muito claramente na semana passada que, bem, a escolha deles já foi feita. A história da facada era muito explícita. A facada foi, antes de mais nada, contra o PSDB. Para dizer, não, olha, agora nós não precisamos de mediadores. Agora nós vamos sozinhos em direção à vitória eleitoral, que é o que eles acreditam que vão conseguir. Né? Ou se não conseguiram, que vai ficar muito explícito, você pode ter certeza, eles vão jogar a carta do caos. Né? Uma cartada do caos, dizendo, mas está vendo, não tem condição de ter eleição. Não existe, já as Forças Armadas já indicaram, olha, o resultado não é realmente a coisa mais importante. É isso que eles queriam dizer. O resultado talvez não seja a coisa mais importante. Então, ou seja, é muito explícito que eles já fizeram uma escolha. Talvez só nós que não queremos acreditar até agora, mas a escolha já foi feita. Certo? A questão não é quem vai ganhar a eleição. Né? Porque, ganhando ou não ganhando, eles vão empurrar goela abaixo da sociedade brasileira este programa, de uma forma ou de outra. Ou com um golpe militar explícito, ou com um Estado tutelado, uma espécie de Turquia mais ou menos soft, certo? Mas o processo já foi colocado de uma maneira muito, muito evidente. Né? E mais do que isso, é muito explícito que nós estamos na linha de frente. Nós estamos na linha de frente. Certo? A classe intelectual, certo? As universidades, os estudantes, certo? Todos eles aparecem no interior desse novo imaginário, exatamente como os primeiros a serem abatidos. São os primeiros a serem abatidos por quê? Porque é uma forma de vida que vai ser combatida. Quando o Esther levantar, quer dizer, todas as questões ligadas à sexualidade são absolutamente centrais, né, que ganharam centralidade. Né, todas as questões ligadas a uma espécie de redeterminação, ou de visibilidade para as classes que até então eram vulneráveis e eram invisíveis. Porque todos eles falam, por exemplo, aquele tipo de discurso que todos vocês conhecem, que o problema é a visibilidade. Quando eles vão reclamar, porque o kit gay, eu não sou contra o homossexual, o problema é o kit gay na escola. Quer dizer, na verdade o que eles estão querendo dizer é, não, homossexual a gente sempre soube que sempre teve, mas eles eram muito discretos. Ninguém ficava aí aparecendo, mostrando, certo? Porque esse sempre foi o problema, quer dizer, eu posso aceitar que vocês existam, desde que vocês sejam invisíveis. Desde que vocês não apareçam. Agora, aparecer, ganhar visibilidade, ganhar existência, exigir reconhecimento social,
certo? Remodelar completamente o campo da visibilidade social, isso é o inaceitável. A existência real de fato. Certo? E isso está muito vinculado a certos setores da sociedade brasileira. Entre eles, os setores que habitam as universidades públicas. Misturando com o anti-intelectualismo, que nós conhecemos, que vem de longa data, né? Que sempre aparece nesses momentos. Então, sim, tudo isso para dizer, é claro, o sistema de... o horizonte de brutalização da política brasileira, ele não vai desaparecer. Ele não vai sumir. Ele vai se aprofundar depois dessa eleição. E a pior coisa que pode acontecer para nós é nós não estarmos preparados para este horizonte. Esse é um horizonte no qual o que vai contar agora, desculpa, não são os argumentos, são os jogos de força. Não é o argumento, a capacidade. Eu sempre achei um pouco surreal essa ideia de que nós poderíamos dialogar com o outro lado, ou convencer por argumentações, né? Que eu acho que tem algo de uma espécie de iluminismo pueril. É mais ou menos o seguinte, não, o outro ele é desse jeito porque ele não entendeu realmente meus argumentos, entendeu? Então se eu falar devagar, entendeu? Se eu falar ponto por ponto, olha, veja bem, presta atenção, não é assim, ele vai chegar nas mesmas conclusões que eu cheguei. E é claro que não é essa a questão, nós temos adesões a formas de vida muito radicalmente diferentes. Certo? E isso que define o julgamento, certo? Não é um vício de argumentação, certo? É uma adesão clara e tácita, absolutamente explícita a certas formas de vida. Nós podemos tentar desconstituir os afetos que, de uma certa maneira, sustentam tais formas de vida, mas não através da argumentação. Então, seja, até porque o campo político nunca foi um campo de argumentação. Eu não sei também quem imaginou isso em algum momento. Né, que era a procura do melhor argumento que definia, então, as escolhas no interior do campo político. Certo? Então, dentro desse horizonte, quer dizer, nos compete compreender, afinal de contas, o que a política realmente é daqui para frente. Ela vai ser um espaço violento, de um jogo violento, onde o jogo só pode parar se você tiver aquele sistema que funcionava mais ou menos na Guerra Fria, sabe? A coexistência pacífica. Que era um pouco bem, se você der um passo, a gente vai dar um passo. Então ninguém dava passo nenhum. Então o jogo se paralisava. Eu diria a única saída que a gente tem. Era isso, muito obrigado.